Alô, alô, escabanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, de Charlie Kaufman, o novo filme da Netflix. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreva no canal, eu estou sempre falando sobre filmes, séries, literatura, as coisas que eu gosto, e se você gosta desse tipo de coisa também, aqui é o lugar pra você. Justificando o título, eu vou começar com a crítica sem spoilers do filme, e depois eu vou fazer um não explicado. Não explicado porque, na verdade, não existe muito o que se explicar nesse filme, né? Eu vi, né, na verdade, que muitas pessoas estão fazendo aí vídeos explicando o final, e a verdade é que uma narrativa subjetiva como essa, ela não se explica, ela se dá interpretações. Eu vou dar pra vocês a minha leitura do que eu interpretei da história. E isso não anula a sua interpretação da história, na realidade só adiciona mais ao debate. Nesse filme a gente vai acompanhar a história do Jake e da Lucy, né? Eles são um casal e eles estão viajando para a casa dos pais do Jake para um jantar, né? Meio que ele vai apresentar a namorada, um relacionamento recente de 6 semanas, para a família, e aí a gente vai acompanhar meio que essa história. Ela se divide basicamente em 3 momentos. É o momento que eles estão indo, né? A estrada, eles indo de carro na neve para a casa dos pais dele, o momento na casa dos pais dele e o momento do retorno. Porém, apesar de que ele se passa dentro desses 3 momentos, essa linearidade e a temporalidade do filme, ela é bem fluida, né? Na verdade, a gente viaja por várias temporalidades quando tá dentro da narrativa, e os próprios diálogos dos personagens, né, dentro de uma mesma cena e de um mesmo momento, eles mudam as informações o tempo inteiro. Ou seja, o autor, ele de certa forma trabalha um surrealismo aqui, né? A gente não tá vendo de fato as coisas acontecendo como elas funcionam na realidade. Então, por isso, né, eu acho que está gerando aí tantos vídeos de explicados, né? Então a própria estrutura da narrativa do filme, ela já gera esse elemento de complexidade por, na sua essência, já ser um grito de subjetividade. Durante essa viagem, né, durante essas jornadas, a personagem da Lucy, ela vai estar refletindo, né? A gente vai estar sempre ouvindo os pensamentos da Lucy. Então a narrativa, ela se passa ao mesmo tempo nos diálogos que vão e nas interações que vão acontecendo e dentro da cabeça dessa personagem. Em paralelo a isso, a gente vai acompanhar também um pouco da rotina de um velho zelador de uma escola. A gente acompanha ele acordando de manhã, e no que a narrativa vai andando, a gente vai vendo meio que o dia desse personagem. Sem, na realidade, a gente entender muito qual é, né, a conexão desse zelador com os 2 personagens em questão. Os diálogos do filme, eles são diálogos muito ricos, no sentido de que os personagens estão sempre em discussões filosóficas, ou pelo menos conversas banais, e coisas banais sempre acabam sendo aprofundado a chegar, né, em diálogos existencialistas, e muitos autores e muitas obras de arte são citadas nas conversas que os personagens vão tendo. Apesar disso, ele não é hermético, porque a maior parte do tempo, quando essas citações acontecem, os próprios personagens explicam o ponto que eles querem dar, né, ao citar e ao usar determinada obra. Obviamente, se você conhecer as obras que estão sendo citadas ali, isso vai enriquecer um pouco mais o seu entendimento, ou pelo menos vai abrir um pouco mais o leque de possibilidades de entendimento que você pode ter em relação ao filme, né? Obviamente, né, quanto mais bagagem você tem quando você está assistindo uma obra, mais fácil vai ser de você ler essa obra, né? Esse filme, uma coisa curiosa que eu achei em relação a ele, é que eu achei ele o mais próximo de um livro com fluxo de consciência. Se vocês não conhecem o que é o fluxo de consciência, é o estilo narrativo no qual você entra dentro da mente do personagem. E no meio das ações, você vai ouvindo os pensamentos, e esses pensamentos vão se misturando àquilo que está acontecendo ali nas cenas. Então, acabam sendo textos muito narrados, né, onde você entra e sai da mente do personagem de uma maneira muito fluida e muito direta, né? Então, esse filme, ele de certa forma, mimetiza esse estilo literário, né? E eu acho que ele acaba sendo muito bem sucedido. Isso não só, né, no fato dos fluxos de pensamento da Lucy, né, que são muitas vezes interrompidos pelo Jake quando ele chama ela para conversar, mas na própria forma das conversas, como elas vão se interligando, e como, de certa forma, um curto intervalo de tempo, né, ele parece ser muito mais longo por conta, né, desses embates de pensamento, dessas discussões que os personagens vão tendo e dessa discussão interna que a Lucy acaba tendo durante o filme. Para somar a esse estilo narrativo, né, já bem interessante, a gente tem um formato de tela, né? O formato do filme é aquele formato quadradinho, né? Eu nunca me lembro essas proporções, mas a gente, né, no cinema atual, está bem acostumado com a tela widescreen. E o curioso é que a maior parte da narrativa, né, mesmo quando eles
ela se passa dentro do carro. E quando ela não está dentro do carro, ela está em espaços que são fechados, né? E a escolha, né, desse frame, dessa tela quadrada, ela gera automaticamente na gente um sentimento de claustrofobia, né, de prisão, de limitação do espaço. Então isso acabou, aquilo que um dia já foi o padrão do cinema, acabou hoje em dia se tornando, de certa forma, uma ferramenta de linguagem, né? Então a gente está ali sempre com o sentimento apertado. Vale destacar que essa frase, né, eu estou pensando em acabar com tudo, ela é a frase que dá início à narrativa, né? E é um pensamento da própria Lucy em relação ao relacionamento dela com o Jake. Eu tenho uma outra opinião também sobre o que essa frase quer dizer, mas eu vou deixar isso para parte com spoilers, onde eu vou falar um pouco mais sobre a minha visão do filme. Para além dessa fotografia fechada, né, tudo do filme é muito tecnicamente bem feito. Isso é uma característica dos filmes do Charlie Kaufman. Mas algo que é impossível não destacar são as atuações, né? O Jesse Plemons, que faz o Jake, ele fez Breaking Bad, ele fez Black Mirror, ele fez Fargo, ele fez uma das minhas séries favoritas, que é Friday Night Lights, lá no início da carreira dele, quando ele ainda era jovem. É um excelente ator, um ator que Hollywood está começando a percebê-lo melhor e eu fico feliz por isso, porque ele consegue entregar muito bem. E uma outra coisa é que ele é muito bem escalado pro papel, porque o Jake parece alguém reprimido, sofrido, e o ator consegue passar isso muito bem. A mais novatinha desse elenco é a Jessie Buckley, né, que ela não tem grandes papéis, o papel que ela fez, talvez que se destaque mais, foi na série Chernobyl, mas o pai, né, o pai e a mãe do Jake, a mãe é vivida pela Toni Collette, que eu acho que ela dispensa elogios hoje em dia, é provavelmente uma das melhores atrizes em atividade em Hollywood, e aqui ela entrega uma atuação simplesmente monstruosa, assim, ela rouba a cena quando ela tá. E o pai dele é o Remo Lupin, né, o David Thewlis, que é um excelente ator, e aqui ele dá uma atuação, cara, excepcional, assim. Vale destacar que o momento do encontro com os pais, a narrativa do filme, ela ganha um tom diferente, meio que se tornando uma narrativa de suspense, né? Enquanto a primeira parte da história é uma espécie de road trip dramática, onde a gente está ali enfrentando os pensamentos e os diálogos existencialistas desses personagens e suas visões de mundo, aqui nesse segundo momento, o encontro com a família, o clima da casa de fazenda, isso tudo gera uma espécie de tensão. E nesse momento da casa é que, de fato, o surrealismo da narrativa ganha muito mais forma, e esse jogo de temporalidades que eu falei que o filme tem, né, grita na sua cara o tempo inteiro, né? Não é algo feito de maneira discreta. Então, tipo, as atuações no filme, né, elas são de fato bem interessantes e é algo fundamental, porque é um filme muito dialogado, é um filme que pede muito, né, dos atores, né, para que eles brilhem de fato. E obviamente uma atuação ruim jogaria esse tipo de filme para baixo. Se você curtiu Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, se você curtiu Quero Ser John Malkovich, se você gosta de narrativas que elas são um pouco mais exigentes, no sentido de provocação mesmo, é um excelente filme para você. Eu recomendaria que você corresse para assistir, porque para mim é um dos melhores filmes do ano. E eu digo isso, apesar de que a gente está num ano muito fraco, poucos filmes saíram, mas eu acho que ele seria um filme que eu diria isso dele mesmo num ano bom. Assim, como eu falei, as atuações são brilhantes e só o fato de ser um filme que não segue as estruturas narrativas e a linearidade padrão já é muito agradável, pelo menos pra mim, né, que assisto muito filme hollywoodiano e assisto muito os filmes que saem na própria Netflix padrão, né, eu consumo e gosto muito desse tipo de narrativa, mas esse tipo de obra é as obras que fazem meio que a gente respirar no meio disso, né, então é impossível não colocá-lo já na lista dos melhores do ano, pelo menos da minha lista, e é extremamente subjetivo. E falando em subjetividade, eu vou aqui entrar num momento com spoilers do filme, então se você não assistiu, se permita assistir esse filme antes de ler críticas, antes de ler as opiniões sobre ele. Ele é um filme tão subjetivo, como eu falei, né, já várias vezes, que é interessante que você vá assisti-lo sem meio que poluir a sua própria subjetividade antes de assisti-lo. Então, por sua conta e risco, a partir de agora eu vou falar a minha opinião, a minha interpretação, a minha leitura desta narrativa. Eu falei em outro momento do vídeo que a frase "eu estou pensando em acabar com tudo" é dita pela Lucy ao falar do relacionamento dela com o Jake. Mas, na verdade, essa frase ela é dita, né, e há um monólogo no início do filme, né, antes da Lucy se encontrar com o Jake, entrar no carro e ir pra viagem, que mostra, por sinal, a casa da família do Jake, que ele, pra mim, tem um significado muito mais ligado ao suicídio, né? E eu acho que essa
seja mais um pouco com a temática do filme. Não necessariamente que ele vai falar o tempo inteiro sobre suicídio, mas na minha visão, a Lucy sequer existe, né? A Lucy, ela é o fruto do pensamento do Jake. E quando eu falei que a gente não entende muito bem a ligação entre o Jake, né, e a Lucy e esse zelador, na verdade isso fica bem claro no filme, né? O Jake é o zelador, né? O zelador no futuro. Por isso que as temporalidades do filme são complicadas. Então, na verdade, a Lucy, ela não existe, né? Ela é justamente um fruto dessa figura que é o Jake, que é esse sujeito que meio que não viveu sua vida, ou viveu sua vida de uma maneira muito reprimida, por assim dizer. Vários momentos do filme você sente que ele é alguém com um transtorno ou fobia social. Para além disso, você vê que ele meio que cuidou dos pais até a velhice. Tanto a mãe dele teve problemas de saúde, quanto o pai dele teve problemas de saúde, né, na velhice. E como eles gerenciavam a fazenda, né, tinha que ter alguém ali para ficar, e aparentemente, assim, pelo menos o sentimento que eu tive, que ele foi essa pessoa que ficou para trás para poder cuidar, né, da família, cuidar dos pais. E meio que essa relação dele com a Lucy e várias das coisas que são narradas no filme são frutos dessas experiências de vidas não vividas, porém imaginadas. A razão pela qual eu acredito que a Lucy não seja real é que existe um diálogo no filme entre ela e o Jake velho, né, o zelador, no final do filme, onde ela fala muito sobre isso, né? E a própria fala dela inteira é um pouco confusa. Vale destacar que a Lucy, ela não só muda de nome, como ela muda de personalidade dentro do filme, né? Então, tipo, no momento ela tá se comportando de uma forma, até a indumentária, né, a vestimenta dela vai mudando durante o filme inteiro. Então, a sensação que eu tenho é que o filme ele é a reflexão desse homem, né, desse sujeito, ele idoso. Ele não é uma pessoa não letrada, né? Você vê que ele leu muitas obras, no quarto dele tem lá, né, várias obras de grandes autores. Então ele era uma pessoa bem instruída. É subjetivo ou não se ele se formou, porque a Lucy, a profissão dela vai mudando de acordo com que a história vai avançando. E essas profissões, as coisas que ela faz, você vai percebendo que são coisas que o Jake faz. Então, por exemplo, em um momento do filme, dizem que ela é pintora, e depois você vê que as obras que ela mostra que eram dela, eram, na verdade, as obras do Jake, né? Ela fala em um momento que ela é física, né? E um outro momento fala que ele é físico. Então, eu acho que ele nem chegou a se formar. Então, no fim das contas, ali é um compilado, quase um debate, uma reflexão, não só sobre e aí, como eu digo, né? O próprio autor ele faz um comentário sobre isso no filme, sobre a questão do suicídio. E eu falo, né, que essa primeira parte é sobre suicídio, mas o filme não é necessariamente sobre isso. O filme é uma reflexão de uma pessoa velha sobre relacionamento, sobre envelhecer, sobre ser esquecido, sobre rotina, né, sobre a vida. É uma reflexão existencialista sobre a vida. Só que essa reflexão é construída dentro da mente desse sujeito através desse subterfúgio que é criar esses personagens, né? No caso, a Lucy. E a própria Lucy acaba ganhando uma personalidade multifacetada, que vai meio que atendendo aos anseios que esse sujeito teve no decorrer da vida dele. Porém, o próprio autor, eu acho que antevendo que as pessoas fossem circunscrever a narrativa apenas a esse aspecto do suicídio, ele faz um comentário sobre o David Foster Wallace, que foi um ensaísta americano, né, muito famoso. Não só um ensaísta, né, ele foi um escritor norte-americano bem famoso que se suicidou muito jovem. E no fim das contas, todo mundo acaba conhecendo o David Foster Wallace sem nunca ter lido a obra dele. Eu não li os livros dele, mas eu li alguns ensaios dele. Por sinal, era um ensaísta fantástico, e por mais que ele tenha escrevido há algum tempo, muitos dos ensaios dele são super atuais, e eu recomendo que você procure para ler, né? Mas ele fala sobre como, de certa forma, a figura, né, importante do escritor que ele foi, ela meio que é eclipsada por essa temática do suicídio. E isso, dentro do texto do filme, de certa forma, é ao mesmo tempo uma angústia do Jake, no sentido de eu vou ser lembrado só como alguém que se matou, né? Ou seja, apesar de que a vida dele já não foi grandes coisas, e no fim das contas é esse o significado que vai ser atribuído à minha vivência. E é também uma crítica do próprio diretor, e pelo menos assim eu recebo, a
tentarem fechar essa obra somente a esse assunto, né? Apesar disso, muitos dos diálogos, né, quando você entende, ou pelo menos você interpreta dessa forma que eu interpretei, você consegue tratar ou trazer paralelos dessas conversas com a temática do suicídio, né? Então, para mim, na verdade, né, e o próprio surrealismo da narrativa invoca isso, né? Então, tudo aquilo, na verdade, se passa ali dentro da mente do Jake. Uma outra coisa para mim que fortalece, né, que tudo é fruto da imaginação dele, é o fato de como as coisas que vão acontecendo no mundo real, ou seja, com o zelador Jake, elas meio que são refletidas dentro da narrativa do Jake jovem com a Lucy. No caso, ele está ali ouvindo um musical sendo ensaiado e é a música que eles estão ouvindo dentro do carro. Outro momento que ele está ouvindo uma outra música, ele está limpando o corredor e vê um casal ensaiando ali no corredor. Então, existem aí esses momentos que a vida real do Jake, né, acaba impactando. Além disso, tem um determinado momento do filme que o Jake, zelador, está assistindo um filme e depois a fala, né, do filme é trazida para dentro do diálogo, né, que ele está tendo ali com o pai e com a Lucy. Então, para mim, no fim das contas, é justamente esse grande momento de reflexão final, né, sobre a vida, sobre quem ele foi, e o encerramento, né, a cena final do filme, eu leio pelo menos como o desejo dele, o grande anseio final dele de ser reconhecido, de ser aceito, né, meio que ganhando um prêmio Nobel, ao mesmo tempo que canta em um musical, ou seja, ele sendo reconhecido não apenas pelo intelecto, que era algo que ele possuía, mas também pela capacidade artística, que era algo que ele nutria, né? Então, a grande performance que tem musical do filme é justamente isso, né? E eu gosto muito tanto dessa cena quanto da cena da dança, porque para mim elas são justamente esse jogo do surrealismo da obra, né? Como a obra está se passando dentro da mente de uma pessoa, a nossa mente ela divaga, ela anseia, ela não respeita formatos ou linearidades ou temporalidades. Então essa quebra que acontece, especialmente no terceiro ato, para mim ela soa bastante interessante, né? E eu faço uma leitura da cena da dança como, de certa forma, a vitória do Jake Zelador, né, que é meio que uma derrota, mas no fim das contas ele é o sujeito que vence, né, que toma o espaço, e a vida é vivida pelo Jake Zelador, né, com a sua fobia social, com sua dificuldade de se relacionar, com que ficou para trás para cuidar do pai, que nunca se formou, que nunca alcançou grandes coisas com sua arte. Enquanto aquele Jake que namora a Lucy, que tem uma vida de fato, esse é meio que derrotado, né, pela figura do zelador. Então, assim, é um filme, como eu falei, extremamente subjetivo. Essa foi a leitura que eu fiz dele. Sinceramente, estou ansioso para conversar. Então, quem tiver assistido e tiver feito outras leituras desse filme, comente